Olá, concurseiros! Na aula de hoje vamos tratar sobre a criação de bovinos, sobre a bovinocultura. No concurso da Indagro é um assunto que vai cair com certeza. E como que ela se dá, né? O que eu quero detalhar aqui para vocês? Primeiro, que a bovinocultura, a pecuária bovina, ela é uma atividade econômica extremamente praticada no país como um todo. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais e está ligado a quando seres humanos domesticaram esses animais, principalmente para facilitar a obtenção de alimentos e insumos. O que nós temos em Sergipe? Nós temos a bovinocultura de leite e bovinocultura de corte. A bovinocultura leiteira, destinada à produção leiteira, com alguns sistemas produtivos que vamos discriminar daqui para frente. E a bovinocultura de corte, destinada à produção de carne, que também tem seus sistemas produtivos específicos. Vamos primeiro falar da bovinocultura leiteira no estado de Sergipe. Quais são as principais raças que nós temos aí envolvidas? Principais, não vou falar todas, porque não é foco aqui no nosso estado. Mas, por exemplo, nós temos aí a raça Girolando, em diferentes graus de sangue aí nas suas combinações, mas algo em torno aí de 90%, eu acredito que até mais, 93%, 94% do rebanho bovino leiteiro do nosso estado está apoiado na raça Girolando. Alguns produtores com genética pura de holandês, né, que é outra raça holandesa, e temos também, que eu conheço aqui, alguns produtores que têm exemplares da raça Jersey, aquela vaca um pouco menor, aquela vaca mais compacta, mas também com alta genética propensa para a produção leiteira. Etapas da criação. Então, se a gente considerar desde o momento que o animal nasce, ali nós temos o que, gente? Nós temos uma bezerra, nós temos um bezerro. À medida que ele vai sendo alimentado, ele vai sendo aleitado, ele vai mamando ou na mãe ou mama artificial, que é dado na mamadeira, ele vai deixar de ser um bezerro e se torna o que, gente? Um novilho ou uma novilha. Tem gente que chama de garrote ou garrota, né? Mas é novilho ou novilha. Então já entramos na segunda etapa. E aí é muito comum a gente escutar, ó, uma bezerra bem desenvolvida, uma novilha bem desenvolvida, ela é a nossa vaca do futuro. Terceira etapa já é a vaca, que é o nosso produto de maior interesse dentro da pecuária leiteira, porque o que gera leite são vacas, né? Então é importante que a gente cuide bem das nossas bezerras, das nossas novilhas, para que as vacas sejam excelentes animais produtivos. E aí nós temos a bifurcação. Nós temos as vacas primíparas, que são as vacas de primeiro parto, e depois disso elas se tornam vacas multíparas, vacas com mais de um parto. Isso vai determinando ainda a capacidade de produção dela, né? Quanto mais partos, mais envelhecido está o animal e menor começa a ser a sua capacidade produtiva. Se a gente falar de biotécnicas reprodutivas, aqui no estado de Sergipe, o que vem acontecendo? Continuamos tendo monta natural? Continuamos. O que vem a ser a monta natural? O boi sobe na vaca e ele acasala com a vaca para produzir o bezerro, ok? Se eu não fizer via monta natural, qual será a próxima alternativa? Inseminação artificial, IA. Inseminação artificial é quando eu tenho uma pessoa disponível para a identificação de cio desses animais, ela vai treinando o olho dela para a identificação do cio, e aí o inseminador faz o processo da inseminação, colocando um sêmen escolhido previamente, com características que eu quero preservar no meu rebanho, para que os descendentes desse animal comecem a chegar na minha produção, favorecendo o lado econômico da minha produção agrícola. Se eu não quero fazer a inseminação artificial isolada, o que dá para fazer? O que nós chamamos de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Ou seja, eu coloco um grupo de animais, um grupo de fêmeas, para ciclar juntos e eu aplico a inseminação artificial num tempo fixo, por indução hormonal
desses animais. Então, elas entram em cio juntas por um estímulo externo e eu faço a inseminação artificial em tempo fixo em todas elas. Qual que é a vantagem desse método? A vantagem é que eu consigo sincronizar essas parições dentro da minha propriedade, mantendo a produtividade leiteira a um nível de acordo com a escala de parições que nós vamos ter nessa propriedade. E ainda, em grau mais avançado, nós vamos ter aí as transferências de embrião. Quando a gente usa o feto, vamos assim dizer, né? O embrião geneticamente muito bom, vindo de um pai com genética para leite, de uma mãe com genética para leite, ocorre a formação desse embrião, mas eu me utilizo de barrigas de aluguel, que são animais que não são geneticamente favoráveis ao meu negócio, ou seja, geneticamente elas não são potencialmente produtoras, mas elas vão abrigar um filhote, elas vão abrigar um embrião no seu ventre, aí, no seu útero, esse animal de alto poder genético. A transferência de embrião a gente vem utilizando muito para acelerar o processo de melhoramento genético da propriedade rural. Mas com algumas ressalvas que aqui não cabe eu falar. Tecnicamente, a gente precisa ir evoluindo os métodos de aperfeiçoamento reprodutivo numa propriedade para o produtor não ter perdas financeiras, nem investir em algo tecnicamente muito superior do que as suas condições de manejo podem absorver. O que mais que eu tenho para falar? Sobre o score de condição corporal. Quando a gente fala de animais de leite, a gente sabe que essas vacas ou essas novilhas, elas não podem ser animais muito gordos, porque animais com score muito elevado, ele dificulta o processo reprodutivo. E lembrando a todos, vaca só produz leite se ela parir. Então, se eu não consigo emprenhar a vaca, eu tenho um atraso na minha produção leiteira. Então, é muito importante que reprodução e produção caminhem muito juntos. Tipos de sistema produtivo que nós temos aqui no Brasil. Vamos focar em Sergipe. Nós temos diversos sistemas produtivos, porém, existe um foco muito central na região do Alto Sertão Sergipano, que é aquele animal que ele fica confinado. Existem os compost de Barney, existem o Fristol. O Fristol aqui, se eu não me engano, só tem um aqui na região de Itabaiana, nem sei se ele ainda existe, mas os compost tem sido uma tendência, os compost Barney, e esses animais ficam 100% confinados, se mexem muito pouco, ou seja, gasta muito pouca energia para qualquer outras funções e focando suas energias na produção. Mas o que vem mais sendo usado são os animais que eles ficam semi-confinados. Então, são animais que recebem toda a alimentação em coxo, né? Então, desde o volumoso ao concentrado, eles comem no coxo, mas eles ainda saem ali na região próxima à sala de ordenha, para poder caminhar um pouquinho e poder fazer sua ruminação, descansar e favorecer também os processos produtivos. O que a gente deve fazer, ter muita atenção dentro do sistema produtivo? A gente deve ter muita atenção à questão de ambiência, né? A questão de conforto térmico para esses animais. Então, lá no sertão, onde está concentrada a nossa bacia leiteira, nós temos problema tanto na parte do verão, na parte que não chove, na parte que está mais seco. Então, tem bônus e ônus do negócio. Qual que é o bônus? Os ectoparasitas, eles não se desenvolvem quando o clima está seco, né? Então, aí carrapato, a própria mosca do chifre, ela não se desenvolve quando o clima está seco. Quando chove, aí isso aí acontece com mais frequência. E aí, lá nessa região, o que a gente precisa tomar cuidado? Que no período seco, eles sofrem com muito sol. Muitas vezes, disponibilidade de água está pouca para esses animais. E a gente precisa fazer com que esses animais comam e bebam numa concentração ou numa quantidade ideal para potencializar a sua produção, o que é muito difícil, porque quando o animal está sentindo calor,
ele consegue fazer troca com o ambiente e essa troca vai fazendo ele ficar ofegante, cansado, sem apetite. E é complicado a gente conseguir fazer com que ele consuma a quantidade de matéria seca necessária para garantir a produção leiteira. E quando chega na época das águas, por estarmos numa região extremamente plana, a gente sofre consequências de lama, né? Então aqueles animais eles ficam um pouco atolados ali na lama e isso também não é bom para o animal, né? A gente começa a desenvolver as polidermatites e isso vem ocasionar custos na produção, desconforto para o animal que fica em estresse e não consegue dar o máximo da sua produção. Então, preste atenção que tem muita coisa aqui nesse conteúdo. Então, nos tipos de sistema produtivo, nós temos o confinado, né, que é o intensivo, nós temos o semi-intensivo, que é o mais padrão que nós temos na região semiárida, e nós temos também o extensivo. O que é o extensivo? São os animais criados a pasto, 100% a pasto. No máximo, aí está recebendo uma mineralização, sal mineral, e alguns produtores optam por não fornecer concentrado a esses animais. Camila, isso é bom ou ruim? Depende do foco do nosso produtor. Muitas vezes ele está trabalhando com animais rústicos, animais com pouca genética de tendência para a produção leiteira, um animal mais misto, e aí ele criando na rusticidade, ele consegue ter uma produção no nível que o custo que ele tem com esses animais justifica. Podia estar mais intensificado? Podia, mas quem somos nós para estar impondo isso aos produtores que são os donos dos negócios, não é isso, gente? Tipos e manejos de ordenha. Nós temos ainda ordenha manual e ordenha mecanizada. Dentro da ordenha mecanizada, nós temos vários tamanhos de ordenha, chegando aí ao patamar de canalizar toda a produção e não existe contato humano com esse leite, saindo direto da teta da vaca para dentro de um tanque resfriador. Então, é o melhor dos mundos, vamos assim dizer, porque do ponto de vista de seguridade alimentar, esse alimento ele não entra em contato com o ser humano, ou seja, ele não corre riscos de contaminação. Temos ainda muito grau de ordenha manual, perdão. Eu acredito que não. Olha, eu tenho um foco de desenvolvimento profissional muito forte na pecuária leiteira, e tenho visto cada vez menos produtores com a ordenha manual. Normalmente quem ainda está na ordenha manual são aqueles produtores que produzem realmente muito pouco e aí eles não dão condição de pagar uma ordenha mesmo que pequena, aquela balde ao pé, 2 teteiras. E a gente começa a entender que o leite ele precisa ser produzido em uma escala maior para a gente conseguir diluir alguns custos que envolve essa cadeia produtiva na sua produção. Então, os tipos de ordenha é mecanizada e manual, sendo que a manual, em pouca expressão já, eu não saberia quantificar qual o percentual de produtores que ainda estão na ordenha manual, mas a ordenha mecanizada ela vem ganhando e vem avançando bastante. O produtor começa com a ordenhadeira simples e depois ele vai evoluindo à medida que ele começa a ter mais animais na etapa da lactação. Na ordenha, no manejo da ordenha, o que a gente precisa tomar cuidado? Porque isso vai afetar diretamente a qualidade do leite e isso vai afetar diretamente, além da qualidade do leite, afeta diretamente a sanidade do animal. Então vamos cá. Pré e pós-dipping. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Então, independente de ocorrer a ordenha manual, a ordenha mecânica, a gente precisa fazer a higienização dos tetos dos animais, protegendo eles e protegendo a qualidade desse alimento produzido. Então, quando eu falar em qualidade de leite, e aí cabe a vocês fazer só uma pesquisa aí, aprofundar um pouquinho, quais são os indicadores que mensuram a qualidade do leite. CCS, contagem de células somáticas, e CBT, contagem de células bacterianas. Então, é importante que a gente saiba os limites dessa contagem para que esse leite se torne aceitável pelos compradores, laticínios ou queijarias.
Passou dessa contagem, esse leite é um leite contaminado, é um leite de muito baixo valor de mercado e que muito dificilmente esses laticínios querem comprar esse alimento. Do ponto de vista alimentar, vamos lá, existe uma variação muito grande. E aí, se eu fosse especificar cada uma delas, nossa, eu acho que seria mais uns 3 aulas só para falar sobre isso para vocês. Mas é importante a gente destacar algumas questões. Os bovinos são animais ruminantes. E como animais ruminantes, precisam comer volumoso de qualidade. Nosso estado de Sergipe vem focando o volumoso na produção de silagem de milho, né? Então, naquela região ali do Alto Sertão, muita produção de silagem de milho. Alguns produtores já migram para o plantio de sorgo, produção de silagem de sorgo, devido à janela de plantio e colheita do milho ser muito estreita em relação à necessidade de água. Já o sorgo, ele suporta um pouco mais sobre isso. Então, nós como técnicos precisamos focar na produção de volumoso de qualidade. Camille, se eu não estiver nessa região do Alto Sertão, o que dá para fazer? Aí nós temos algumas criações a pasto, notadamente aí os capins, né? De uma forma geral, são os pânicos máximos, sempre verde, mombaça, tem sido aí um grande alvo. E as capineiras, né? As capineiras aí de capim-elefante, capim-açu, capiaçu, vem sendo um grande destaque aí de suporte alimentar do volumoso aí que esses animais precisam comer. Por que o animal ruminante precisa comer volumoso? Devido à presença da fibra. E essa fibra estimula a ruminação. E a partir dessa ruminação que esses animais começam a absorver os nutrientes e isso converte em produto final chamado leite. Então é importante que a gente foque nessa produção de volumoso de qualidade. E aí tem picagem do tamanho ideal, tem compactação ideal desse silo, o alimento ele tem que vir realmente de qualidade. E é uma coisa que a gente vê por aí o produtor confundindo muito, porque muitas vezes ele fornece muito concentrado, que é a parte cara da história, não tem um concentrado equilibrado para o seu rebanho, ele copia de alguém e aí começam a aparecer as diversas doenças que a gente depois tem que ficar combatendo aí quando a gente está no mercado gastando-se muito dinheiro para combater doenças que o erro está no manejo. Então, gente, chamando aqui a atenção de vocês em relação ao manejo alimentar. Primeira regra do manejo alimentar, fornecer aos animais um volumoso de qualidade. Camila, esse volumoso de qualidade vem sendo o quê? Silagem de milho, vem sendo capim, vem sendo capim de pastejo ou capim de capineira, vem sendo palma. Palma, ela fica ali na coluna do meio, né? Ela nem é concentrado, nem é volumoso, pela definição, mas a gente chama de palma forrageira. E vem sendo aí a base alimentar do volumoso. E o concentrado, o que vem a ser o concentrado? E aí eu vou vir para cá para chamar a atenção de vocês. O nome de concentrado é suplementação, tá? Então, assim, o animal ele come uma base de comida volumosa e eu suplemento essa comida de acordo com as exigências desse animal, com o nível produtivo que eu quero que ele tenha e que esse alimento aqui, ele não conseguiu me dar. E aí eu faço uma conta, né? Não é da minha cabeça, existe uma conta, é matemático o processo, de quanto de proteína eu quero dar, quanto de energia eu tenho que dar, os minerais. E essa conta vai resultar num composto chamado concentrado, que são os farelos que a gente vai misturando para dar o equilíbrio da nutrição desses animais. Esses concentrados, eles vão variar das mais diversas formas possíveis. Por quê? Porque em cada localidade, o meu produtor ele tem uma facilidade de compra de matéria-prima. Então, eu tenho regiões aí que para o meu produtor é mais fácil comprar, por exemplo, o caroço de algodão do que comprar soja. Eu tenho aí o meu produtor que ele compra o germe de milho
e tem um outro produtor que ele tem uma facilitação em comprar um farelo de trigo. Então, tudo isso vai fazendo a nossa oscilação de oferta de matérias-primas no mercado e faz com que essa composição de concentrado tenha muita variação, muita mesmo. Então, quem é nutricionista, quem é técnico, mas ligado à parte de nutrição, vai estar aí pensando, realmente, a primeira coisa que eu faço é perguntar ao meu produtor o que ele tem disponível para compra na região dele, o que vai baratear o custo de produção e dar uma facilidade para ele fazer a formulação desse concentrado e entregar para o animal pronto. Então, no nosso manejo alimentar, nós precisamos de um volumoso de qualidade, de um concentrado equilibrando a nutrição, a dieta desses animais, podendo e fazendo com que ele expresse o máximo de sua capacidade genética. Animal de leite, ele precisa comer em horários estabelecidos, porque ele gosta de rotina, não esqueçam disso. E sempre ter água à disposição desses animais, né? Eles não podem ficar restritos de água, porque os processos metabólicos dependem da presença da água. É muito comum a gente chegar em propriedade rural e a única coisa que a gente corrige lá é colocar mais pontos de água para esses animais. E eu falei, dentro desse manejo alimentar, dentro desse processo de condição de gerar um leite de qualidade, se isso aqui não for atendido, o que vai começar a acontecer? Os nossos animais, eles começam a apresentar doenças. Camila, que doenças são essas? Ó, na ordenha, se esse animal não é bem tratado, se esse animal não vai para um padrão de higiene boa, nós temos aqui a mastite. Eu diria aí que 100% das propriedades leiteiras possuem animais com mastite. Alguns em maior escala, outros em menor escala, mas a mastite está lá presente. Brucelose, se tornou obrigatória agora a vacinação contra a brucelose. A febre aftosa, nós queremos lembrar todos vocês que Sergipe é zona livre de aftosa com vacinação. Então, a vacinação precisa acontecer. A própria Indagro, a empresa que vocês vão prestar o concurso, elas realizam as campanhas de vacinação contra a brucelose. Nós temos ainda a raiva, nós temos ainda as pordodermatite, timpanismo, botulismo, cetose, hipocalcemia, a famosa febre do leite e a acidose ruminal. Aqui, ó, quando o produtor ele não fornece um volumoso de qualidade e ele faz uma compensação exagerada no concentrado, promovendo aqui a nossa acidose ruminal. A bovinocultura leiteira em Sergipe ela é uma atividade explorada por pequenos, médios e grandes produtores em todos os municípios, com um rebanho aí em média de 230 mil vacas ordenhadas. Os municípios de Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Poço Redondo, Canindé, Gararu, Monte Alegre, Aquidabã, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e Carira são, nessa ordem, os 10 maiores produtores de leite do nosso estado. E aí eu chamo a atenção, ó, gente, até aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 municípios dentro do Alto Sertão Sergipano, mostrando a vocês que o Alto Sertão Sergipano realmente concentra essa produção. E aí vem mais informações aqui, ó. Juntos, esses 10 municípios que eu acabei de citar, eles respondem, em média, por 63% da produção leiteira do nosso estado, segundo o IBGE. Esses municípios se concentram nos territórios de Alto e Médio Sertão, salvo Carira, que está situado no Agreste Central. Lembram da divisão de territórios, que a gente já comentou sobre isso, e é importante que vocês façam sempre essa associação.